Olá, está começando o Pode Cuidar, o podcast da Unimed Guarapuava. Eu me chamo Jéssica, sou do setor de marketing. Eu me chamo Regiane, sou do setor comercial. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Dr. Abrão José Merlin Júnior. Ele é cooperado da Unimed Guarapuava, já foi presidente da Unimed, já participou da auditoria, né, doutor? Fez grande parte da Unimed, da história da Unimed. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a prevenção e combate à hipertensão arterial. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí pela rede social e estamos à disposição. Doutor, conta para nós como foi a sua trajetória, né, a escolha, hoje como o senhor está atuando, né, além de médico, como professor. Conta para nós essa história. Bem, eu comecei a medicina há 32 anos. Comecei em Curitiba, fiquei 10 anos trabalhando em Curitiba, depois de formado, feita a residência. E resolvi voltar para a minha terra, né, que sou guarapuavano. E em 2004, a partir de 2004, estou aqui em Guarapuava. Trabalhei nos hospitais, trabalhei nas UTIs, trabalhei no SAMU, trabalhei no meu consultório. E a partir de 2008 eu comecei a trabalhar aqui na Unimed também, no setor da auditoria, no setor de medicina preventiva. Fui diretor, fui conselheiro. E depois, em 2012 em diante, a gente trabalhou na diretoria, né, como diretor-presidente. Foi uma experiência bastante interessante ter participado da direção da Unimed, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre a gestão, sobre o cooperativismo e esse mercado de planos de saúde, né, que a Unimed continua dominando aqui na nossa região, né? Sim. E cada vez com mais brilhantismo. Doutor, o senhor comentou que foi presidente da Unimed, né? E a gente sabe que na sua gestão também teve um marco muito importante, que foi a inauguração da Ânimo, que é a nossa clínica, né? O senhor gostaria de contar um pouquinho como que foi a experiência, né, de participar da implantação da Ânimo e ver hoje ela sendo uma referência na cidade, né? Então, a nossa ideia na nossa gestão era uma tendência das Unimeds do Brasil inteiro de a Unimed sair de trás do balcão, né? De não ficar apenas como uma operadora de autorização e não autorização, de procedimentos e auditoria, para também prestar serviço ao usuário. Então, nós tivemos algumas iniciativas nesse sentido. Eu lembro também que na nossa gestão nós chegamos a colocar em votação a ideia de ter um recurso próprio, um hospital na Unimed, que não foi aceita pela Assembleia naquele momento, né, tudo bem, mas um dos nossos diretores, o professor David, ele teve, observando ali os dados de custos da nossa Unimed, observou que a oncologia consumia muito recurso. Então, nossa opção foi criar uma estrutura que pudesse dar vazão a esses atendimentos oncológicos. Por um lado, nós teríamos uma economia, e eu acredito que a Ânimo ela é um exemplo de sucesso, né, já depois de mais de 10 anos de atendimento. E não só isso, também levou muito conforto para o usuário, né, que antes Sim. era obrigado a se deslocar para ter um atendimento assim, bem adequado, né? E coisas que a gente não prevê na vida, né? Sim. Hoje meu pai é um dos usuários da Ânimo, né? Então a gente naquele momento nunca pensou que isso poderia acontecer, né? E veja como acontece as coisas. E como faz a diferença, né? Sim. Tipo, a clínica ali. Inclusive, agora a gente faz pouco tempo que ela atingiu a 15 mil
beneficiários atendidos, né? pela Ânimo, então é um marco mesmo. É um marco, foi um legado seu, né? E hoje da nossa gestão, né? Da gestão, né? E hoje estamos, né, com esse número de atendimento bem expressivo, né, Jéssica? Também na época do senhor, hoje a gente trouxe algumas lembranças aqui para o senhor, os relatórios. Então, as lembranças, o pessoal que trabalhou aqui com o senhor, né? Então, todo mundo fala muito bem da sua gestão, né? E falando sobre o Metas ali, ele foi o início, né, do nosso caso hoje. Então, mais uma referência muito importante hoje, né, para a Unimed, né? Que faz toda a diferença, né? Então a gente tinha a ideia também de trabalhar uma ponta que era o alto custo dos procedimentos oncológicos, né, injetáveis, e na outra ponta trabalhar a prevenção, né? Então o Metas começou com um trabalho preventivo, né? Inicialmente nós nem tínhamos uma estrutura como essa, no começo da medicina preventiva, a gente ia nas empresas, né? Fazia teatro, fazia que legal. Palestras e aproveitava as semanas de parada de máquinas das empresas e depois a gente conseguiu ter uma estrutura. Na evolução isso acaba se tornando o CAS, né? E agora o CAS já tem um desmembramento, né? Que é o Centro de Terapias. Sim, completou 9 anos, inclusive. E daí a minha mãe é usuária lá do Centro de Terapias. O pessoal já deixou marcado aqui, né, Jéssica, da equipe que trabalhava com ele lá. A Giane mandou a sua equipe, né? Então... Muito bem. Inclusive, também uma das áreas da Unimed, né, que foi a área de mercado, que hoje é o Bruno Marcelo Ágil, foi uma contratação na gestão do senhor, né? Porque antes não tinha gestão de mercado, né? Isso. É legal. Foi a implantação também da sua gestão, né? Então, vários marcos importantes na sua gestão, né? Sim, foram algumas mudanças de entendimento de gestão. Eu acho que elas contribuíram para a Unimed ser o que é hoje, né? Cada gestão teve a sua contribuição, né? E a nossa também ofereceu a nossa pequena contribuição. E nós agradecemos, né? Nós agradecemos, né? Então, agora falando um pouquinho, né, Jéssica, sobre a área do senhor, né? Então, agora nesse mês, nós temos o combate à hipertensão, né? Que é no dia 26 do 4, 26 do né? 4 é o dia, né, da prevenção. Da prevenção ao combate, sobre a hipertensão arterial. Então, doutor, se o senhor puder falar para nós sobre as doenças cardiovasculares, né? As causas hoje, né? Que tem um número bem elevado de morte hoje sobre essa doença, né? Se o senhor puder explicar para nós sobre isso, né, Jéssica? Então, a hipertensão, que a gente faz um esforço, nós cardiologistas fazemos um esforço para alertar a população sobre os riscos da hipertensão. É uma doença silenciosa, uma doença que dá pouco sintoma, mas que tem uma repercussão clínica muito grave, né? Ela é responsável pela maioria dos AVCs e dos infartos, né? Então, ela só cuidando da hipertensão, nós já conseguiríamos reduzir bastante a ocorrência de AVCs e infartos. As pessoas precisam estar mais atentas a medir sua pressão, a acompanhar, fazer uma consulta ao médico, saber se precisa fazer um tratamento da hipertensão. Às vezes nem precisa medicamento, né? Mas às vezes precisa. E se precisar também é para evitar um mal maior, né? Então, a hipertensão ela precisa ser colocada, esse alerta, na cabeça da população, né? Que hoje em dia a gente está vendo essa doença acontecer em público cada vez mais jovens, né? Nós precisamos alertar a população. E ainda é a doença cardiovascular a doença que tem maior mortalidade no mundo inteiro, né? No Brasil também. E na nossa região aqui também é a doença que mais mata, né? Então nós temos que atender muito os fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares. O principal deles é a hipertensão. Pois é, doutor, e muitos acham que o problema no coração só aparece na terceira idade, mas como o senhor comentou, existem muitos casos de pessoas novas, né, que têm a doença. Qual é a faixa etária? Bem, a gente tem observado casos de infarto, por exemplo, em população até entre os 20 e os 30 anos de idade. Então,
são questões que são pontuais ali. Às vezes a pessoa tem um quadro familiar, que daí já é hereditário, que vai ter essa tendência maior de ser hipertenso tão precocemente, né? Então, quem tem histórico familiar precisa ir cuidar, já fazer avaliações preventivas já com o seu pediatra, né? Já é um momento de se cuidar. Os jovens também passaram a ter um estilo de vida muito mais estressante, né? Coisas que a gente não via assim lá no tempo que eu me formei, que era alto índice de depressão, ansiedade, né? Nessa faixa etária, né? Em geral o jovem era assim mais tranquilo, né? Hoje em dia isso é muito comum. Isso inclusive é um fator de risco também para doença cardiovascular. O sedentarismo dentre os jovens é cada vez maior, né? Então, antigamente a gente fazia muito esporte, brincava muito na rua, fazia atividades que necessitavam caminhar pela cidade, né? Hoje em dia é do carro para a escola, da escola para o videogame, sentado para o computador, né? Então muitas atividades sedentárias, né? Obesidade infantil, né, que também causa precocemente a doença cardiovascular. Então nós estamos vendo isso acontecer em população cada vez mais jovem. Então os fatores de risco mesmo seriam mais, digamos, a hereditariedade, no caso, né? A má alimentação, estresse, esses seriam já... Então, nós começamos com esses fatores de risco que são, nós diríamos assim, maior parte deles, né, tirando a hereditariedade, né, são questões comportamentais, né? Sedentarismo, a sua relação com o estresse, o peso, a alimentação inadequada, né? São o tabagismo, né? São todos esses fatores que vão construindo uma continuidade para a doença cardiovascular. A hipertensão pode acontecer em qualquer tempo dessa construção, e aí vem agravar mais ainda o risco de ter um problema cardiovascular grave. E quais sinais de alerta o corpo dá antes, né, de um problema cardíaco, que é mais comum, assim, para ficar em alerta? Bem, vou separar os dois problemas mais comuns, o infarto e o AVC, né? Então, quanto ao infarto, os principais sintomas de alerta são uma dor no peito, né? Então, se você tem uma dor no peito, você precisa fazer uma avaliação com o médico. Pode ser que não seja doença cardíaca, pode ser uma outra coisa, mas pelo menos pelo risco de ser um problema mais grave, é necessário fazer uma avaliação, né? Outros sintomas menos comuns. Inclusive, as mulheres têm sintomas não muito típicos dessa dor do peito, né? Aquela dor forte, apertada. As mulheres, às vezes, é uma questão de uma tontura, um amortecimento nos dedos, uma falta de ar, assim, não muito explicada, né? Então, esses pequenos sintomas, eles devem ser checados, né? Muitas vezes o médico vai tomar uma posição tranquilizadora, olha, não fiquem sossegados, está tudo bem, ou então ele vai chegar à conclusão que, precisamos fazer mais exames e evoluir nessa pesquisa. As baixas temperaturas aqui da nossa cidade influenciam também na questão? É relatado aí que em locais de climas muito, muito frio, ou períodos em que há muito frio, que é o caso da nossa cidade aqui, né? Há um aumento da ocorrência de infarto e AVC, né? E durante a gestação, a gente vai falar bastante aqui depois da 20ª semana, às vezes acontece também esse tipo de caso de pressão arterial alterar ali, né? A hipertensão da gestação é uma doença um pouquinho diferente da hipertensão arterial sistêmica, que ela tem um fator autoimune que causa essa doença. Então tem algumas questões da própria gravidez que levam a mulher a ter um ambiente de vasos mais contraídos, e isso acaba levando à hipertensão gestacional. Por isso que
uma das primeiras coisas que o médico, o ginecologista faz na consulta pré-natal é medir a pressão da gestante. Né? Sempre, ele vai medir a pressão todas as vezes que a mulher for no pré-natal, para tentar ver se pega precocemente essa hipertensão gestacional e já começa a tratar, né? Fazer o tratamento. E o check-up cardíaco, doutor? Quando devemos começar e com que frequência ele é importante? Bem, se você tem um problema familiar, de várias pessoas da sua família tiveram um infarto ou um AVC, você deve procurar o quanto antes. Então, desde a infância, o pediatra já deve se preocupar com isso e os pediatras fazem isso, eles dosam o colesterol, eles fazem a medida da pressão na criança e já começa a prevenção ali, né? Se você não tem uma hereditariedade, né, então se você não foi quando era criança, vá quando foi adolescente. Se você não foi quando adolescente, vá o quanto antes. Se você tem na família, né, tem que ir logo, viu? Não espera acontecer com você, né? Agora, se você não tem uma hereditariedade, assim, então eu recomendaria que as pessoas, os homens, fossem em torno dos 30 a 35 anos, fazer sua primeira avaliação cardiológica, uma dosagem de colesterol, um eletrocardiograma e uma avaliação clínica, né? Não necessariamente precisa fazer todos os exames. E as mulheres entre os 40 e os 45 anos. Né? A mulher tem uma certa proteção ali enquanto os hormônios estrogênios estão ativos, né? Então, a gente recomenda um pouco mais tarde para as mulheres. Mas se tiver muitos fatores de risco, precisa ir cuidar logo, né? Então, às vezes a pessoa é tabagista, é sedentário, está acima do peso, tem estresse. Então, nesse caso, esse check-up deve ser adiantado. E o estilo de vida moderno, né, ele impactou bastante hoje na saúde, né, principalmente na saúde do coração, né? Porque hoje, que nem o senhor falou, o estresse é entre os jovens já, né? Alimentação, então isso está impactando bastante na saúde, né, hoje. Uhum. É engraçado, né? Os países industrializados ou de alta renda per capita, eles criaram um ambiente de bem-estar que foi assim mal entendido pela população, né? Então, o bem-estar levou ao sedentarismo, levou ao uso de tecnologia, levou a um excesso de alimentação, levou ao tabagismo, levou ao uso excessivo de álcool, a uma atividade estressante no trabalho, a noites mal dormidas e uma série de atos de saúde que acabaram impactando nos altos níveis de hipertensão e doença cardiovascular. Então, a gente chama isso de transição demográfica. Quando os países foram enriquecendo, foi aumentando o número de hipertensos e doentes cardíacos nesses países, né? Por outro lado, né, então a industrialização e a prosperidade dos países não foi tão ruim, não foi só coisa ruim, né? Por outro lado, aqueles países que investiram fortemente em educação básica, né, conseguiram hoje reduzir a mortalidade e a incidência de doença cardiovascular, e atualmente o que está passando a primeiro lugar lá é o câncer, né, nesses países industrializados e altamente bem educados, tá? E o Brasil ele vive numa fase de uma quase transição demográfica, né? Então nós conseguimos evoluir com tecnologia, evoluir com industrialização, evoluir com emprego, trabalho e trabalho estressante para todo mundo. Porém, né, por uma questão assim educacional, nós somos muito mal aderentes às medidas preventivas. Isso é verdade. Na sua experiência, doutor, como cardiologista, o que mais evoluiu no cuidado com a saúde cardiovascular? Olha, foram tantas coisas, né, que evoluíram, mas assim, hoje em dia a gente pode afirmar que não tem pressão que não controla, né? As medicações antipertensivas são cada vez melhores e com menos efeitos colaterais. Então, não há muita dificuldade em tratar da pressão. A dificuldade é aderir ao pacote de tratamento da hipertensão, que não é só usar o medicamento, mas
tornar-se ativo, deixar o tabagismo, diminuir o uso de álcool, controlar, trabalhar o estresse, baixar o peso, né? Então, isso é uma série, um pacotinho de tratamento que precisa ser aderido pelo paciente. Quando você adere a esse tratamento, você tem excelentes resultados. Também acho que houve um grande avanço no cuidado, no tratamento hospitalar das doenças cardiovasculares. Então, com a evolução das UTIs, dos serviços de hemodinâmica, com o uso de angioplastias e implantação de stents, com as cirurgias de revascularização, então, os atendimentos de emergência cardiovascular, isso tudo salvou muitas vidas, né? Então, o desenvolvimento de tratamentos para essas emergências ajuda a salvar muitas vidas. Mas ainda, o Brasil tem uma grande dificuldade de acesso a essas emergências cardiovasculares. Nós estamos pagando um preço de mortalidade muito alto por isso, né? São 400 mil mortes por ano por doença cardiovascular. Então, né, tinha um projeto de vocês aqui, então, para a gente finalizar, né, Jéssica, que chamava É Pra Hoje, né, que é um projeto que vocês trabalharam aqui com a Giane, ela contou para nós, né, para não deixar a saúde para um cuidado para amanhã, né, então a gente tem que ter aquele cuidado. E que mensagem hoje o senhor deixaria para a população aí que está buscando levar uma vida mais saudável, buscar esse cuidado do coração, né? Então, que mensagem o senhor deixaria hoje para nós? Então, a bola está quicando, né? Se é para hoje, é para ontem, né? Para ontem agora. Já ficou para ontem, né? Todo mundo precisa ter pelo menos uma avaliação cardiológica na sua vida. Ainda hoje a gente pega pessoas que estão com 60, 70 anos e fala, primeira vez que estou chegando no cardiologista, né? Aquela questão cultural dos nossos avós, né, que eu tenho muita saúde porque eu nunca fui no médico, né? E isso deve ser modificado, né? Então, se você tem histórico familiar de doença cardiovascular, você deve procurar quanto antes, né, na sua vida, desde a pediatria, a se precaver, fazer prevenção. Se você não tem esse histórico, homens aos 30, mulheres aos 40, uma ida ao cardiologista. Lá ele vai te dizer se você tem que voltar daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, da semana que vem, né? Como é que vai ser feita essa continuidade da tua prevenção. E prevenção também, a pessoa saber que esses pequenos sinais de alerta no tórax, eles devem ser direcionados a um atendimento mais rápido, né? E não aguardar, com a consulta está marcada daqui a 4 meses, 3 meses, não, começou a ter algum sintoma, eu preciso buscar logo esse atendimento, né? Tanto os sinais de infarto, quanto os sinais de AVC, dor de cabeça, alterações motoras, alterações de sensibilidade, né, que podem, às vezes, dar um iniciozinho antes que a pessoa venha a ter um AVC. Não hesitar em procurar ajuda se você está sentindo alguma coisa que pode ser esses dois eventos, o infarto e o AVC, porque essas duas situações elas têm um potencial de morte muito grande, né? E eu queria deixar um alerta também para gestores da saúde como um todo, gestão de saúde pública, gestão de saúde suplementar, políticos que trabalham com a área de saúde, né? É muito alta a taxa de mortes no Brasil, o número de mortes no Brasil por doença cardiovascular. São 400 mil mortes por ano. É o equivalente a uma pandemia por ano. Nós não vimos, até hoje, desde os 32 anos que eu sou formado, ninguém fazer 1 minuto de silêncio no Jornal Nacional ou antes dos jogos de futebol por causa das mortes cardiovasculares, né? Como nós vimos acontecer na pandemia, com justiça, mas por que não o doente cardiovascular ser respeitado dessa forma? Enquanto não se resolve essa situação, nós devíamos estar fazendo 1 minuto de silêncio por essas pessoas. Parabéns, doutor.
Muito interessante, doutor. A gente agradece muito essa conversa com o senhor, é muito importante, né? Todas as informações que a gente teve aqui hoje para as pessoas, para nós, para todo mundo. E em nome da Unimed, Eu que agradeço. quero entregar um presente, uma lembrança do nosso Pode Cuidar. É o nosso copo, o Pode Cuidar Unimed. Opa, que legal. Espero que o senhor vai goste. melhorar. Minha atividade física vai ficar mais completa agora. Vou usar bastante. Eu falo também em nome da Sociedade Paranaense de Cardiologia, né? Porque eu faço parte da sociedade como membro, já fui diretor lá também, e faço parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Todas as mensagens que a gente traz, às vezes um pouco contundentes, elas fazem parte das medidas preventivas que as sociedades elas querem fazer chegar na população. E a Unimed está abrindo esse espaço, eu agradeço muito por vocês abrirem esse espaço para a gente. Que bom, doutor. E obrigado ao presente. Nada, imagina. Que a gente tenha próximas oportunidades de chamar o senhor para conversar novamente. Ok, muito obrigado. Obrigada, doutor. E até o próximo episódio.